Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Mandar um forte abraço aqui para a irmã Carmen Antônia MSR Moura, né? Nós chamamos ela lá no grupo, no WhatsApp, de Mãe Carmen, né? Eu gosto bastante dela. Ela escreveu aqui, né, uma parte da mensagem dela dizendo que foi muito gratificante estudar o livro de Esther e até amanhã. Sim, acabamos o livro de Esther e essa semana a gente vai entrar no livro de Jó. Tá bom? Tem muito aprendizado dentro desse livro e nós só temos essa semana. Que bom que nós vamos estar todos os dias aqui estudando junto e vendo o que nós podemos aplicar na nossa vida e aprender. Tá bom? Mas o mais importante é a gente estar se alimentando espiritualmente, fortalecendo nossa fé por meio desse estudo diário, tá bom? Então faça o compromisso de todos os dias estar aqui para a gente estudar as escrituras juntos. Pelo menos 10 minutos. Se passou de 10 minutos, tudo bem, você tiver que sair. Tá bom? Mais 10 minutos, reserve esse tempo para o Senhor, para o nosso estudo das Escrituras juntos. A outra mensagem aqui que eu vou ler é da Luzia. Ixi, o sobrenome é difícil de ler aqui. Luzia, não é que é difícil, é que eu não consigo pronunciar, né? É Kimier, eu acho que se pronuncia assim, ou Carmer, é a Luzia. O que a Luzia escreveu aqui, né? Ela mandar um forte abraço para Estaca Arapiraca, Alagoas, tá bom? Então um forte abraço aí para Estaca Alagoas, um forte abraço para você também, Luzia, e para sua família. Vamos lá para a mensagem de hoje que eu vou compartilhar com vocês aqui no livro de Jó. Vou começar fazendo algumas comparações. Quero falar um pouquinho sobre a matemática do Senhor, né? A matemática do Senhor ela é um pouco diferente da nossa, né? Por exemplo, 1 mais 1 para nós é 2, para o Senhor é 1, ou seja, um homem e uma mulher formam um casal, né? Então tornam-se um só. Então tem muitas coisas que na matemática do Senhor é diferente da nossa, que é o caso que eu vou compartilhar aqui com vocês. Bom, pegando logo aqui Jó, capítulo 1, versículo 1, olha só o que diz. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era esse homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Nossa, quantas qualidades, né, em uma só pessoa. Às vezes quando a gente acha um defeito numa pessoa, talvez eu acho que a gente deveria fazer um exercício aí mental de ver se a gente consegue achar pelo menos 3 qualidades, tá bom? Eu mesmo quando eu estou entrevistando casais, independente, né, que se for para chamado, eu sempre pego o casal e falo assim, você poderia falar 3 qualidades do seu esposo? E a esposa vai e fala ali a qualidade do esposo, depois eu peço e retribuo, né? E você pode falar para sua esposa quais são as 3 qualidades que você mais gosta nela? Aí quando o homem fica pensando muito ali, aí eu sei que não tem muito elogio na casa, né? Então tem que ser espontâneo ali. E outra coisa, às vezes quando eu pergunto, a pessoa tá falando para mim, né? Aí eu corto e falo, não, você tá falando para ela, pode olhar para ela ali. Eu gosto de fazer isso nas entrevistas. Bom, aqui falando, né, sobre Jó, a gente viu várias qualidades, né? E espero que as pessoas possam ver isso em mim e eu ver nas pessoas também, não só uma única qualidade, mas várias qualidades que são os atributos de Cristo. Algo muito bom nos atributos de Cristo é que eles estão interligados, né? Quando a gente cresce em algo, os outros também acabam crescendo, os outros atributos. Quando você cresce em amor, você também acaba crescendo em bondade, em fé, em outras coisas também. Então isso é muito interessante. Falando aqui, né, sobre Jó, as qualidades, né, íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Se ele sabia que naquela rua ali tinha algo errado, ou alguém estava passando um funk ali, alguma coisa, ele ia fazer o quê? Ele ia desviar o caminho dele para não passar por ali. Então ele desviava-se do mal, qualidade excelente. Essa mensagem aqui, esse versículo 1 me fez lembrar Moroni. Moroni, ele tinha muitas qualidades, o capitão Moroni, tá bom? Então o Mormon, quando ele está escrevendo aqui, ele faz questão de colocar aqui, né, fazendo um resumo, ele faz questão de colocar as qualidades do capitão Moroni. E eu acredito que ele admirava tanto Moroni, o capitão Moroni, que ele colocou o nome do filho dele, né, Mormon, ele colocou o nome do filho dele de Moroni. Eu acho que não é coincidência não, ele admirava muito ali e colocou. Bom, não vou debater todas as qualidades aqui de Moroni, só vou ler os versículos rapidamente aqui no livro de Mormon, para nós ter ideia de como o capitão Moroni ele era um homem com várias qualidades, né? E nós devemos buscar essas qualidades também. Então é aqui, a partir de Alma, capítulo 48, né? Quem quiser ler depois. Do versículo 11 em diante diz assim: E Moroni era um homem forte e poderoso, e ele era um homem de perfeita compreensão, sim, um homem que não tinha prazer em derramamento de sangue,
um homem cuja alma se regozijava com a liberdade e independência de seu país e com a libertação de seus irmãos da escravidão e do cativeiro. Sim, um homem cujo coração transbordava de gratidão a seu Deus pelos muitos privilégios e bênçãos concedidas em seu povo. Um homem cujo que trabalhava infatigavelmente pelo bem-estar e segurança do seu povo. Sim, ele era um homem firme na fé em Cristo e havia prestado juramento de defender o seu povo, seus direitos e seu país e sua religião, mesmo com a própria vida. Uma das características aqui que eu gostei, falando aqui sobre Moroni, se encontra aqui no versículo 17, ó, diz assim: sim, em verdade vos digo. Esse é um comentário de Mormon falando, né? Sim, em verdade vos digo, que se todos os homens tivessem sido, aqui quando fala homens, eu quero que englobe todos nós, né, irmão? Homens, mulheres, se todos os homens e mulheres tivessem sido e fossem e pudessem sempre ser como Moroni, eis que os próprios poderes do inferno teriam sido abalados para sempre. Sim, o diabo nunca teria poder sobre o coração dos filhos dos homens. Então, quando nós temos qualidades, quando nós nos achegamos a Deus, isso diminui o poder de Satanás. E se todo mundo fosse como Moroni, como o capitão Moroni é, os poderes do inferno seriam abalados para sempre. Sim, qual que é o poder do inferno? Ter poder sobre o coração das pessoas. Então isso seria abalado para sempre. Isso seria viver no milênio. Né? Bem interessante. Mas conforme está escrito aqui, a gente não precisa viver no milênio, esperar o milênio para ter isso. A gente aumentando as nossas qualidades, aumentando nossos atributos, se tornando mais parecido com Jesus Cristo, que é o que o capitão Moroni fez. Então, os poderes do inferno não terão poder sobre nós, né? Então, eu gostei aqui porque fala sobre Jó, né? Das qualidades de Jó. Então, quis citar um pouquinho aqui do capitão Moroni, que eu gosto bastante. Então, após citar as qualidades de Jó aqui, continuando na mensagem, o versículo 2 diz: e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado. Eu acho interessante a gente tentar decorar essa parte aqui, tá bom? De quantos bens ele tinha, né? E quão abençoado ele era. Então começou falando aqui sobre 7 filhos homens e 3 moças, 3 mulheres que ele tinha. E era o seu gado de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Camelo, gente, naquela época ali, acredita que o Jó ele era contemporâneo ali, logo depois de Abraão, tá bom? Naquela época ali. Camelo naquela época era o meio de transporte mais rápido que existia, porque ele era também econômico, né? Ele bebia água e conseguia ir mais longe, né? O cavalo ele vai rápido, mas chega uma hora que ele cansa, ele diminui a velocidade. O camelo ele consegue ser constante ali, por isso ele era o meio de transporte mais rápido que tinha. E aqui diz, né? Ele tinha 3.000 camelos. Então se Jó ele vivesse em nossa época agora, qual é o meio de transporte mais rápido que nós temos? O avião, né? Então, 3.000 camelos seria o quê? 3.000 avião. Então, ele seria o dono da Gol aí, né? O dono da Azul, né? Nossa, então ele era um homem muito próspero e rico. Então, falou aqui que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Vamos continuar aqui, ó. 500 juntas de bois, 500 juntas de jumenta. Era também muitíssima gente o seu serviço, de maneira de que não havia homem maior do que todos eles no Oriente, né? Então não existia homem maior do que Jó em todo o Oriente. Ele era o mais rico ali. Quem é o homem mais rico? Eu não sei, que eu não acompanho muito isso. Não sei se é Bill Gates ou não lembro aí. Mas quem é o homem mais rico? Naquela época, o homem mais rico que existia era Jó, tá bom? Então vamos lá aqui. O que acontece aqui nessa mensagem? Jó, ele vai perder tudo, tá bom? E a notícia vem uma atrás da outra ali, tá bom? Roubaram os seus camelos, os próprios filhos, né? Um vento caiu sobre a casa, desmoronou enquanto eles estavam tendo uma festa. Então os filhos dele morrem, ele recebe todas essas notícias de uma vez, tá bom? E aí ele fica num estado bem deplorável, a gente vai estudar mais essa semana, né? Até a saúde dele é debilitada ali. Então ele perde praticamente tudo, só que no final, essa que é a matemática que eu quero fazer com vocês, no final da vida de Jó, lá no capítulo 42, o versículo 11 em diante, né?
Aqui no capítulo 42, Deus ele muda a sorte de Jó, né? No hebraico fala sorte, ele muda o estado de Jó, tá bom? Daquele estado que ele não tinha, ele era rico, perdeu tudo, né? E ele mesmo fala uma frase linda aqui em Jó, que ele veio nu a esse mundo e nu voltará para Deus. Deus deu, Deus tomou, né? Então para ele não tinha essa questão. Ele tinha a fé dele em Deus. Bom, voltando aqui para fazer essa conta, aqui o Senhor dá em dobro tudo que Jó ele havia perdido, né? E se ele já era riquíssimo, o maior no Oriente ali, quanto mais ele ficou sendo agora, né? Então vamos ver aqui o estado de Jó. Como que Deus fez mudar essa sorte, fez mudar o estado de Jó? Bom, Jó ele era todas aquelas qualidades que eu estou falando e agradava muitas pessoas amavam ele. E agora, né, no final aqui do livro, quando as pessoas se compadecem dele, os irmãos e irmãs, né? Acredito que irmãos como se fosse nós, assim, da irmandade mesmo, da igreja, vão lá e começam a abençoá-lo, dão ouro, dão prata para ele, e ele recupera tudo que ele tinha, né? Porque eram muita gente que doou coisas para ele, então ele voltou a ter mais do que todas as outras pessoas ali, né? Então vamos acompanhar aqui. Eu vou ler o versículo 12 aqui de Jó 42. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas. Olha lá, ele tinha 7.000, passou para 14.000 ovelhas. 6.000 camelos, ele tinha 3.000, foi para 6.000. Ele tinha 500 juntas de boi, agora ele tem 1.000 juntas de boi e 1.000 juntas de jumenta. Tudo em dobro ele recuperou aqui, né? E aí o versículo 13 é interessante, que diz assim: e também teve 7 filhos e 3 filhas. E aí a matemática não bate aqui nesse ponto, né? Porque, veja bem, se tudo ele ganhou em dobro, quantos filhos ele tinha? Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, né? E aí agora era para ele ganhar em dobro também. E aí ele ganha os mesmos 7 filhos, a mesma quantidade de filho homem e a mesma quantidade de filha mulher. Ou seja, ele tinha 10 filhos antes e os 10 faleceram. E agora nasceu-lhe mais 10 filhos, né? Abençoando do mesmo jeito que era antes. Então alguém fazendo a conta aqui falou: nossa, em tudo ele foi abençoado em dobro, mas nos filhos, quando veio ali, não foi. Na verdade foi, porque aqui tem um ensinamento muito importante para nós, tá bom? Que família a gente não perde. A gente pode perder nessa vida aqui carro, casa, dinheiro. Isso a gente, na verdade, não leva com a gente para a eternidade. Só que aqui está falando sobre casamento eterno, sobre famílias eternas. Então, os filhos de Jó, que havia morrido, falecido, continuou sendo seus filhos. Ele era do convênio. Então, ele pertencia, ele tinha uma família eterna ali. Tá bom? E aí, o que acontece? Agora que o Senhor estava dando tudo em dobro para ele deu novamente mais 10 filhos para eles. Por quê? Porque filho, família a gente não perde. Eu posso perder carro, casa, ouro, dinheiro nessa vida aqui, mas a minha família eu selei para a eternidade. Tenho certeza que a minha família vai ser para a eternidade. Então a família de Jó, que havia falecido, tá bom? Os filhos e filhas dele, ele continuou sendo filhos dele, assim como nós, né? Mesmo que você tenha teve alguma tragédia, aconteceu alguma coisa que um filho seu veio a falecer, esse filho é seu ainda, tá bom? Por causa do que Jesus Cristo fez, ele vai continuar sendo seu. E então aqui a gente vê a matemática, então, que realmente Deus abençoou em dobro tudo que ele tinha. Bens materiais a gente vê que dobrou a quantidade de número, mas quando chegou nos filhos, ele deu a mesma quantidade, porque se ele tinha 10, agora ele ganhou mais 10. Então o Senhor abençoou realmente Jó com o dobro. 20 filhos, né? 10 que não estavam mais na terra, mas outros 10 que ele havia ganhado. Então essa é a matemática do Senhor, diferente da nossa matemática. Quero prestar o meu testemunho, que eu sei que as famílias são eternas, né? Que elas podem ser eternas mediante a gente fazer convênios com o Senhor. Por isso a importância de nós irmos no templo e selar a nossas famílias a nós. Vamos fazer esse convênio com Deus. É essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.